Olá moçada, tudo jóia? Espero então que todos estejam bem. Inicialmente já digo que estou com saudade das nossas aulas práticas de estágio, onde a gente discutia a aplicação de toda a teoria, né, que vocês já tinham visto. Então, autorizado pelo professor Rodolfo, pela direção, nós vamos passar então a discutir um pouco sobre as peças jurídicas para vocês confeccionarem, a gente não ficar parado, jóia? Então, eu vou publicando os vídeos das peças e conjuntamente vou colocando outras peças, com outras dicas, para a gente poder ir ganhando tempo e não ficar parados, joia? Na nossa última aula de estágio, nós vimos a peça de alvará judicial. O alvará judicial ele é um procedimento de jurisdição voluntária. O que isso quer dizer? Ele não segue todos os requisitos da petição inicial do 319. A exemplo, nós podemos destacar que em alguns casos nem mesmo o réu vai ter no procedimento, joia? Mas, em suma, nós seguimos a estrutura da peça da petição inicial, joia? Então, os procedimentos de jurisdição voluntária estão previstos no artigo 725 do CPC e seguintes, joia? Lá, então, enumera todos os procedimentos que são cabíveis através desse tipo de procedimento, certo? E hoje, então, nós vemos o alvará judicial para levantamento de valores deixados por decujos. Este procedimento é um procedimento, então, daquele que nós aprendemos sob regra geral de competência, que nós temos cível, família e família e sucessões. Essa regra se aplica, então, para prática simulada, concursos públicos, etc., prova da OAB e assim por diante, certo? Então, essa peça ela é dirigida ao juízo da vara de família e sucessões da comarca a analisar a questão do caso, joia? E aí, lembrando, então, que a competência civil é a regra geral, a família, então, aplica-se todo o capítulo de direito de família expresso no Código Civil, e família e sucessões, então, é aplicável em 3 procedimentos. Quais são eles? Inventário, arrolamento e alvará para levantamento de valores deixados por decujos, certo? Então, o endereçamento é para famílias e sucessões, perfeito? Tem que se levar em conta a qualificação do requerente. Aqui nós não chamamos de autor porque não é uma ação judicial, é um procedimento, correto? Então, nós levamos em conta aí quem está pleiteando. Observe para ver se no caso não traz a multiplicidade de herdeiros, porque se tiver vários herdeiros, então você vai ter que qualificar todos eles, perfeito? Então, a regra de qualificação normal, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrição no CPF, a questão do domicílio, né? Rua, número, bairro, cidade, UF-CEP e endereço eletrônico. Neste caso, também depende da qualificação do advogado, uma vez que não é cabível, então, o juspostulante nesse tipo de procedimento, então deve-se qualificar também o advogado. A pré-fundamentação dessa peça, basicamente, é o 725 em seus incisos, vê qual cabe o alvará judicial. Além disso, o artigo 666 do CPC, juntamente com aquela lei que nenhum vadimeco traz. Joia, não deixem de olhar. E lembrando, já imprima, então, esta lei, deixe de dentro do seu vadimeco, porque ela vai ser útil, olha a dica. Joia? Então a qualificação basicamente é essa. O verbo que nós utilizamos não é o propor, uma vez que não é uma petição inicial. Então nós colocamos o verbo como requerer, perfeito? O nome do procedimento vem centralizado, em caixa alta, que é alvará judicial, perfeito? Lembra ali embaixo, onde tem o infáce, ou contra, né? É onde vai ser o requerido do procedimento. Neste caso não há requerido, uma vez quem seria o requerido do alvará judicial? O banco, o decujus? Então, nós colocamos o nome da peça, alvará judicial para levantamento de alvará judicial. Naquele local onde nós colocaríamos a qualificação do requerido, nós colocamos então para levantamento de valores deixados pelo decujus, e aí eu coloco apenas e tão somente o nome do decujus. Eu não qualifico o decujus, até porque dentro dos fatos, então, eu vou trazer a única qualificação que é necessária, que é o CPF, joia? Se eu coloco os dados do decujus aqui, vai parecer, então, que eu estou qualificando um defunto. Então, por isso que nós não colocamos a qualificação, nós colocamos apenas, então, para levantamento de valores deixados pelo decujus e o nome do decujus, joia? Fiz isso, fechamento padrão, conforme fatos e fundamentos a seguir expostos, joia?
O primeiro tópico, então, dos fatos. Dentro dos fatos, então, você deve narrar, aqui tem aquele vídeo que nós temos aqui explicando como fazer os fatos, não deixe de olhar depois, inclusive está no mesmo canal, né, que é bom que facilita a vida de vocês, tem algumas dicas. O que muda neste procedimento? Neste procedimento nós não temos a figura de autor, nós temos a figura de requerente, joia? Requerente e ainda a figura de demandante. Eu não coloco autor, requerente, autor, nem ainda outras terminologias próprias da petição inicial, correto? Lembrando então que dentro dos fatos deve narrar toda a situação, a questão da ausência ou não de herdeiros, a questão de patrimônio, a questão se foi aberto ou não inventário, aquilo que deve ser informado então. Algumas dicas para requerer o alvará judicial deve ser demonstrado então a legitimidade. Então dentro dos fatos já pode colocar quem é a parte que está requerendo ou as partes, demonstrar esse vínculo para depois dentro do fundamento demonstrar a legitimidade do procedimento, correto? O preliminarmente, olha só, vamos lá. Preliminarmente, o alvará judicial, muito embora seja um procedimento, ele vai variar de estado para estado a respeito se há ou não há custas processuais deste procedimento, joia? Então deve-se atentar ao caso para ver se há necessidade ou não do pedido de justiça gratuita, perfeito? Além disso, observado então a necessidade ou não da justiça gratuita, passamos então à análise de outras possibilidades. Olha só, não é possível o pedido de audiência de conciliação, uma vez que não há réu, não há requerido. Vai ser audiência de conciliação com quem? Perfeito? Também não é possível o pedido de nenhum tipo de tutela em alvará, uma vez que o procedimento não tem audiência, não tem nada. O juiz, então, certificando o preenchimento dos requisitos, ele vai expedir o mandato, então. Perfeito? Então não há outro tópico a ser colocado no preliminarmente, a não ser a justiça gratuita, a análise do caso em específico. Dentro do tópico dos direitos. Do direito, então, deve ser demonstrado o 725 no seu inciso do cabimento, além disso o 666 e além disso a lei própria de alvará judicial para levantamento de PIS, PASEP e demais valores em poupança. É aquela lei lá de 88 que pega todo mundo que esquece que não tem no vadimeco, joia? Há referência nele no 666, até porque no artigo 1º ele vai falar sobre o cabimento desse procedimento. O que deve ser demonstrado dentro do tópico dos fundamentos? Deve ser demonstrado a legitimidade, a questão do valor a ser levantado, joia? E lá no pré-pedido e conclusão, lembrando então daquela estrutura que nós já vimos, que cada tópico de fundamentação da peça ou do procedimento, ela é feita de 3 momentos, lembra? Mini-fato, fundamento, pré-pedido ou conclusão. No mini-fato você faz a introdução para fundamentar, na fundamentação você demonstra o preenchimento dos requisitos do procedimento da ação e ao final, então, você faz o pré-pedido ou conclusão. Então, cada tópico de fundamentação, por exemplo, dos direitos, ainda mais nessa peça, uma peça simples, deve conter no mínimo 3 parágrafos. Mini-fato, fundamento, pré-pedido ou conclusão. Joia? Dos pedidos. Então, dos pedidos, lembrando que o primeiro pedido é sempre o recebimento. Nós vamos pedir o recebimento do presente procedimento em todos os seus termos e documentos anexos. Lembra disso? Termos, parte escrita, documentos, a parte documental, que o juiz pode indeferir a petição inicial, lembra do 330, ele pode dar a improcedência liminar do pedido do 332, ou então ele pode mandar a emenda inicial do 321. Então a gente pede sempre o recebimento do procedimento, joia? Esse é o primeiro pedido. O segundo, analisa se existe ou não a necessidade de justiça gratuita. Se existir, o segundo tópico, então, é então o pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Lembra? Nos termos do artigo 98 e conforme declaração de hipossuficiência anexa. Perfeito. O terceiro pedido já é o pedido, então, do mérito do procedimento. Então, você vai pedir, primeiro, que seja oficiado o banco, que o caso trouxer, para que informe eventuais valores deixados em nome do decujus, deve colocar o nome e ainda o CPF, e vai colocar assim, então, que seja oficiado o banco tal, para que informe eventuais valores deixados em nome do decujo. Por exemplo, José, inscrito no CPF, lembra, risquinho, e, havendo valores, que seja expedido, então, o respectivo alvará para levantamento de tais valores. Joia? Ou seja, é aquele pedido sucessivo, pede que seja oficiado, em ato contínuo, então, pede a expedição do mandato, o alvará judicial, a expedição do alvará, correto?
Próximo pedido, então, é aquele que todas as intimações ocorrem em nome do advogado constituído sob pena de nulidade. Queria chamar a atenção, então, que esses são os pedidos. Olha só, você não pode pedir a condenação em custos e honorários sucumbenciais, uma vez que não há requerido. Esse é um dos maiores erros. Quem vai ser condenado a pagar as custas e os honorários? Não há requerido. Joia? Outro detalhe, não há pedido de produção de prova. Então o que nós fazemos? Para não ficar em aberto, nós fazemos aquele pedido de produção de prova genérico. Esse é o único procedimento que admite. Então você vai colocar lá, pulou uma linha, após então o último pedido, que é a intimação em nome do advogado constituído sob pena de nulidade, eu pulo uma linha, vou colocar lá, deseja provar alegado através de todos os meios admitidos em direito. Ponto. Você não pode pedir aquele em especial depoimento pessoal do requerente, oitiva de testemunha, uma vez que não há audiência de instrução no alvará judicial. Joia? O valor da causa deste procedimento corresponde ao valor que o caso lhe traz. Então ele vai falar que ele ficou sabendo que tinha R$2.000, R$3.000 na conta do decurso. Esse é o valor então da causa. Feito isso, fechamento da peça padrão, nesses termos pés de deferimento, cidade, UF, data. Joia? Depois risquinho, nome do advogado, inscrição na OAB, OAB/UF. Joia, moçada? Tentando fazer um vídeo mais curto, mais dinâmico, beleza? Então eu vou colocar o vídeo juntamente com um casinho para nós poder praticá-lo. Eu vou gravar um outro vídeo explicando como é que vai funcionar o procedimento das peças, joia? Então esse já fica como nosso primeiro caso, perfeito? Eu vou para quem conseguiu fazer o caso, a gente faz um novo caso para ficar todo mundo adequado, no mesmo nível, um caso diferente, já estou com um caso diferente para postar para vocês. Beleza, moçada? Valeu, abraços!